Não, a questão do Banco Master é porque ele começou a captar e cooptar institutos de previdência, né, para que esses institutos de previdências começassem a ser geridos por eles e com isso eles gerassem lastro. Estou falando de uma maneira assim mais genérica, né, de compreensão. Ah, e também de alguns governos de estados. Normalmente, os que foram cooptados foram de políticos ligados ao PL, de políticos ligados ao PL, o caso mais absurdo é o de Brasília, né? E que é o pessoal ligado a Bolsonaro lá, e o Cláudio Castro, que era ex-governador do Rio de Janeiro, né, que é do PL, né, que estava com envolvimento também com o pessoal dos Bolsonaro, né, como foi evidenciado. O Flávio Bolsonaro dizia que nem conhecia o Daniel, depois apareceu as conversas dele com o Daniel Vorcaro, ele pedindo dinheiro ao Daniel Vorcaro, que já estava dando dinheiro a ele. Depois ele disse que não conhecia, o cara que não conhecia, depois já foi na casa dele, mesmo depois de ele estando em prisão domiciliar. Então, no Brasil todo, ele teve aí os seus gargalos, né? Como se disse, as pernas do povo, né? Que o povo tem muitas tarântulas ali, né? Sei lá, isso que é. Então, pronto. Então, o cara agiu no Brasil todo, né? Na questão na Bahia, todo mundo sabia que um ex-sócio dele, que era Fernando, o nome dele, né? Um ex-sócio, parece que era Fernando. Vê aí, o ex-sócio do nome dele, se é Fernando mesmo, Antônio. E esse Fernando começou por vender. Engraçado, né? A Bahia tinha lá uma rede de supermercados lá, de consignados, que era do governo, do estado. Eles queriam vender, não estavam conseguindo. Aí fizeram lá um esquema lá, dizer, ó, quem fizer, a gente aqui abre consignado. É isso, né, Fernando? Não sei das contas, né? Esse ex-sócio de Daniel Vorcaro, na época sócio de Vorcaro ainda, era quem atuava lá na Bahia. Que, por tabela, né, era aliado aí do Jacques Wagner, amigo de Jacques Wagner, né? E esses caras venderam esse lá, o negócio até não foi de previdência. Venderam foi ligado a valores de empréstimo consignado, né? E eles estavam lá se dando bem lá em algumas ações lá do governo lá, porque só quem participava era eles, e eles depois começaram a atuar, o Banco Mais começou a atuar lá como quase o único banco lá para gerar consignado. Isso não foi de graça, né? Porque depois começou a ter o troco, né? Dar os mimos aos caras, né? Como foi evidenciado, né? O Jacques Wagner se usava do beneplácito do avião dele, recebia entradas, né? De bilhetes para ir para show da Taylor Swift, ia para uma ilha chamada a Ilha da Paixão. Então tem uma relação muito boa, né? Tem aí uma questão aí de um apartamento na ordem de 2,5 milhões, que a Polícia Federal está investigando também, para saber se teve ligação, né, com essa relação inescrupulosa que o Jacques Wagner tinha, para saber se a origem dessa compra, dessa cobertura de 2,5 milhões tem a ver com as relações com o ex-sócio do Vorcaro, né, e com o Banco Master também, estava dando lá, né, dando mimos a ele, né, a palavra correta é dando mimos, né, e dando aí uma espécie de comissão ao cara, né, o cara estava tirando comissão de sair recebendo. Foi pego também a questão do celular, dizendo, é amigo também, viu? O Jacques Wagner também dizia, amigo, tá faltando aí, ele queria mais entradas, né, mais entradas de ingressos para o show da Taylor Swift, e ele pedia, amigo, manda mais, ele queria mais, aí a Polícia Federal também mostrou, e dentro disso aí também tem a questão também do apartamento, a Polícia Federal tá investigando se a origem desse apartamento do dinheiro também tem a ver com a relação inescrupulosa com o Banco Master, com o senador, né? Fora todas as relações que tinha. Esse negócio de avião, de voo, de coisa e tal, de ir para congresso, me lembra também, né, o ministro do STF, né? O outro ministro do STF, que também tinha uma relação boa com esse Vorcaro também. Como é o nome dele? O barbudo lá, esqueci o nome dele agora. O ministro do STF, o que tinha lá, Antônio, veio lá. O ministro do STF lá que ia que também tinha um resort na Bahia também, né? Que
que era do irmão do ministro do STF. Tanto é que ele se colocou como como parte, né? Tanto é que ele abriu mão e foi, tanto é que o processo foi para o André Mendonça, né? E, poxa vida, tô querendo lembrar aqui o nome do ministro do STF aqui, que estava envolvido no Banco Master. Não foi nem a questão lá do escritório da esposa de Alexandre de Moraes. Foi o outro lá, logo. Não, o ministro do STF. Já que você vai, é o senador. Deixa eu ver aqui, que agora eu tenho que ver. Então, o que é que acontece? Então, a Polícia Federal tem investigado, começou as investigações também na relação desse apartamento e das outras coisas, né? Se achou também esses 59 mil dólares na casa do cara, saber se tem origem, esse dinheiro, fora os relógios que eu acabei de falar no meu comentário, saber se esses relógios foi ele mesmo que comprou, ou que diabo foi, né? Foi o Dias Toffoli, certo? Que vendeu uma parte de um resort ligado ao banco. Esse resort era do irmão do Dias Toffoli, entendeu? Então ele deixou a relatoria porque se declarou suspeito, né? O Dias Toffoli deixou a relatoria porque se declarou suspeito, né? Tanto é que foi para André Mendonça, nesse caso, hoje por isso que está com o André Mendonça, né? Então, para você ver, né, a escalada, né, a escalada do poder institucional, todo mundo tinha ali uma ligação direta ou indireta, né, direta ou indireta com o próprio o Banco Master. Pra você ter uma ideia mesmo, o Cássio Nunes Marques. E não tem esse negócio de partido lá, de direita nem de esquerda, não. É todo mundo envolvido com esse cara. O Cássio Nunes Marques, o filho dele recebeu 18 milhões para dar consultoria também ao Banco Master. O Cássio Nunes Marques foi indicado pelo Bolsonaro, né? Dos indicados do Bolsonaro, o André Mendonça não tem nada a ver com isso, né? Que tem sido o cara que tá tratando tanto do lado A, lado B, não tá fazendo ações de investigação parcial, porque veja só, quem investiga é a Polícia Federal. A Polícia Federal investiga e manda lá para o juiz, né, que é o ministro, no caso, e ele define, né, as intervenções, as ações. Nisso tudo, o que eu acho arretado, né, e isso aí mostra a transparência das nossas instituições, é que a Polícia Federal está trabalhando naquilo que ela observa o inquérito. Não está sendo condizente, não, isso aqui a gente vai planejar, vamos proteger, isso, não. Como um outro governo passado queria, né? Se for para bater no meu pessoal, nos meus filhos, a gente troca a Polícia Federal, troca até o ministro. Vocês lembram disso? Era desse jeito. A Polícia Federal está fazendo o seu trabalho, né? Aí veja só, doem quem doer, a lei é para todos, tanto para o povo do governo como da oposição. Então, para depois a oposição dizer, olha, estão me perseguindo, não. O do governo também, aquele que estava também envolvido também, que era aliado do governo, também vai entrar também pro saco também. Então, isso é que tem sido bastante relevante. Então, na relação do governo federal, para concluir, não há nenhuma ligação com o governo federal. Não há nenhuma ligação com o governo federal, né? Esse cara tentou ainda falar ainda com o presidente Lula. O presidente disse, bicho, a tua questão do teu banco é com o Banco Central. Ele é que vai analisar se teu banco tem condições de conseguir, de continuar ou não, porque já estava vendo, já tinha relatório do Banco Central se mostrando que ele era um banco que não tinha lastro nenhum, estava usando dinheiro dos outros. Diga de passagem, quem deu toda essa capacidade do fundo garantidor ao Banco Master foi o presidente do Banco Central anterior, ainda do governo Bolsonaro, né? Então pronto, e ele pegou, cooptou um e cooptou outro, cooptou quem estava no governo, quem estava na oposição, cooptou quem estava no governo anterior. Então quem não tinha um mínimo de amor próprio entrou na guerra e o Daniel Vorcaro, né, cooptou todos para o processo de corrupção que aí está. Então, vamos ver. O que a gente entende claramente, é que, cara, a minha concepção é que esse
Esse escândalo, ele é 10 vezes mais. Você pensa que já viu tudo, vai ver sempre alguma coisa enquanto estiver vivo do Brasil, né? Esse escândalo ele é 10 vezes maior que a da Lava Jato. Não tenha sombra de dúvida. Porque ele pega a nação toda. E quando eu digo a nação, são as esferas municipais, estaduais, né? Dos fundos de previdência municipal e estadual. Né? Só faltava. Ainda bem que ele não chegou perto do INSS, senão o escândalo ia ser maior. Né?